Histórias de Obra, episódio 11. Hoje eu vou falar sobre um caso, numa vistoria que eu fui fazer de uma cobertura de uma edificação. Ela tinha os dois, era uma mistura de laje de cobertura impermeabilizada com telhado, tinha as duas coisas. E o problema é que toda vez que chovia, infiltrava a água, pingava no andar inferior e era uma dor de cabeça enorme. O caso se resume basicamente em duas etapas, né? A primeira etapa, que foi a etapa de investigação, era uma edificação que eu não conhecia, tive que literalmente fazer um trabalho de detetive para entender por que toda vez que chovia forte infiltrava a água. Então esse é o passo número 1, você investigar, descobrir, principalmente na edificação que também não tinha projeto, a gente teve que entrar na edificação e fazer o trabalho de detetive. Eu fiz aqui um rascunho, vou mostrar para vocês o que eu comecei a investigar e comecei a ver, era basicamente essa situação aqui. Então na cobertura eu tinha um tubo de queda para captar as águas pluviais da cobertura, um tubo de queda, 2, 3, 4 tubos de queda, né? E esses tubos, independentemente, eram direcionados para um shaft, e desse shaft descia para a parte inferior da edificação. Só que eu estava calculando, o tubo eram 4 tubos de 100 milímetros, era suficiente, né, para captar todo o volume de água daquela cobertura. Só que eu estava achando muito estranho, porque continuava vazando toda vez que chovia e tudo mais. Tinha alguns outros problemas na edificação, mas um dos principais, e que era a charada para esse problema, era que depois de vasculhar, que eu consegui quebrar um pedaço do forro de gesso que tinha no andar inferior a essa cobertura, eu descobri que, na verdade, aquela primeira situação que eu mostrei para vocês era isso aqui, na verdade. Ó. O que tinha? Tinha os 4 tubos de queda, que dava para ver na cobertura, eles saíam independentes. Só que o que aconteceu? No finalzinho aqui que vocês estão vendo, ó, eles conectavam num tubo só e descia num tubo só. Então não eram 4 ramais independentes, eles começavam independentes e alguém teve a brilhante ideia de conectar tudo no finalzinho e descer num tubo só. O que aconteceu? Sobrecarrega, né, pessoal? Quem estuda hidráulica, né, da engenharia civil, estuda perda de carga, estuda escoamento hidráulico e tudo mais. Então, do jeito que fizeram na verdade uma gambiarra, né? Conectaram os 4 tubos num tubo só de 100 também, de 100 milímetros. Então, a rede enchia, né? Toda vez que chovia, enchia demais, porque um tubo só não era o suficiente para escoar toda a água da cobertura, e aí transbordava, e aí vazava dentro mesmo e tudo mais. E às vezes, assim, a moral dessa história de obra, episódio 11, a lição que eu quero passar para vocês é que muitas vezes a gente tem que realmente investigar, principalmente numa situação dessa, onde não se tem projeto, né? Você não tem um histórico completo da edificação, você tem que literalmente fazer um trabalho de detetive, e às vezes a gente acaba achando, né, essas coisas. São casos interessantes, são os casos práticos, né, de vivência de obra, e eu acho que é bom passar para vocês. Então, eu vou encerrar aqui o episódio 11, né, do História de Obra.